Eu acho assim também outra coisa, o governo deveria fazer uma casa onde os menores tivessem um lugar para dormir, para tomar um banho, que eles andam muito sujos. E então, sim, piscina, área de lazer e outras coisas, né? Sim, e umas pessoas para ajudar lá dentro dessa casa. E essa casa seria chamada de ajuda dos menores, ajuda para os menores. E os menores poderiam sair a hora que quiser e depois que passasse um tempo, eles fizessem um local para todos os menores trabalhar e um local para eles estudar. Depois que todos os menores de rua estivessem acostumados na casa, aí eles fazeriam uma reunião com todos os menores e falava com eles que eles iam trabalhar, ter o dinheiro deles, sem precisar de roubar, que é uma tristeza, sem precisar de cheirar cola, de fumar maconha. Porque o dinheiro que a gente compra a cola, compra maconha, daria pra gente comer umas 10 vezes. Então, essa casa seria uma ajuda para os menores. Seria, assim, uma defesa para eles. Um amparo para todos eles. E todas as vezes que tivesse um com problema, eles procurassem ajudar os menores. Não atrapalhar mais. Enfim, pode ser que uma pessoa tenha um transtorno e não é presente na hora e vá causar um mal maior para os que estejam lá dentro. Eu acredito que esses exames sejam nesse sentido, de prevenir um mal maior. Mas aí o problema não está na requisição dos exames. O problema que eu sinto que vocês colocam, na verdade, é na demora de fazer isso, por conta que não existe um amparo. O que se propõe aqui diante desse projeto, dessa central de atendimento, é justamente isso: acolher o jovem e fazer esses exames, viabilizar que isso seja feito o mais rápido possível, para que ele não corra o risco de morrer, de se envolver novamente. Estamos trabalhando pelo mesmo objetivo. Não existe uma concorrência entre essas instituições que estão, quem se propõe a servir aqueles que precisam, nunca vai faltar pessoas necessitadas. Eles precisam de todos nós, não precisamos disputar um público, algo muito pelo contrário. A gente pode ver, quando eu não posso ajudar alguém, eu tenho o prazer de passar adiante, ter uma outra comunidade que consiga ajudar. Então eu acho que essa união das nossas forças, cada um tem, talvez, em certos aspectos, uma centra. Mas a ideia nossa nesse projeto, padre, é assim: a gente tem a casa, quando esse cara aqui, ele tem uma referência para isso. Se ele precisa tirar documentação ou isso, a gente tem hoje. Não, eu posso ser uma casa de triagem, ele já fica. E eu vou providenciar, nós, como casa de triagem, vai providenciar a documentação. Se for um alcoólatra, a gente tinha no tempo 2 leitos lá no Cristo Rei, que ele podia ficar uma semana na desintoxicação, para depois ver a comunidade que ele vai, entendeu? Mas eu montei a comunidade por causa do meu filho, tá? Com 20 anos, com droga, e detonou tudo. Então, qual era a minha dificuldade? Várias vezes eu tenho que internado, Mas os exames, isso, aquilo, quando ficava pronto, eu não quero mais. Então o que eu falei? Eu falei, não, eu acho que isso está errado. É importante os exames? É muito importante. Só que mais importante é socorrer a hora que ele quer. Porque tanto o alcoólatra quanto o dependente químico, ele não quer saber. Eu aprontei muito essa noite. Eu aprontei muito. Então eu preciso de um socorro agora. Então, lá em casa, eu sei que às vezes meu marido fica bravo. Mas agora, às vezes ele me liga 2 horas da manhã. Meia-noite.
poxa, eu coloco lá, como que eu vou falar, olha, meu filho, você fica aí fora, amanhã de manhã você vem. Pode ser que morre, pode ser que não vai amanhã. Então, eu moro a 415 milhões, eu dou 470 milhões, mas esse dinheiro vai demorar muito para chegar até aonde ele precisa chegar e onde ele deve estar. Nesse gabinete integrado, nós reunimos o juiz, os promotores, o delegado regional, delegado local, eu, o secretário do GGIM, a DENARC vem, o bombeiro vem em algumas situações. Então são as estruturas de segurança e as estruturas que tem que fazer. Nós vamos tomar medidas bastante firmes no sentido do combate. Para, reflite, reage que sim. Esta dona não mente, para pensar e vê que já não dá a ver que se está à beira do abismo. É a vontade que se perde, está vivo, andar à deriva sem ter objetivo. Tendo a esperança de de encontrar um lugar semelhante ao paraíso. Concretizado, chega do puto futuro, não tens o passado contigo. Seguir em frente e viver o presente e de cabeça seguida tu mantens risco. Ter amor, respeito, carinho, beijo, desejo e paz, espírito. Mas só levas facadas nas costas, depois resposta na chuva de granizo. Ganhas juízo, olha à tua volta, escrevei um mar de rosas. Quem mais te faz sofrer são sempre aqueles que mais adoras. A vida dá voltas e voltas, quantas histórias e histórias. Mais tristezas que alegrias, mais derrotas que vitórias. Memórias fotográficas postas, placas coladas num pote. Memórias resguardadas, mais sentidas que não se fala, chora. Ignora-se tudo, sem fazer a mínima ideia. Também se perde tudo por uma mínima asneira. A vida é uma retoeira, tens de ter estudo, ser ágil. Sempre disseram que era difícil, nunca disseram que era fácil. Tens uma vida saudável, andar às direitas na linha. Mas a única linha onde os vejo andava à direita à narina. É instantânea a força que nasce, que te motiva a ser capaz de refletir e não pôs os pés pelas mãos. Te adaptares, cada atitude a cada situação. Mas a poder da vida é fodida e por vezes não dá. Manter a calma, mano, e tens de controlar. Vivendo assim entre a sorte e o azar, e leva toda a tua força, mas não podes recuar. É instantânea a força que nasce, que te motiva a ser capaz de refletir e não pôs os pés pelas mãos. Te adaptares, cada atitude a cada situação. Mas a poder da vida é fodida e por vezes não dá. Manter a calma, mano, e tens de controlar. Vivendo assim entre a sorte e o azar, e leva toda a tua força, mas não podes recuar. Ao que tu vês, ao que tu sentes, acho que tens sempre de adaptar. Pois na vida de situação existe pouco esforço para pensar. E mandas a terra, acorda desse sonho, chega de viajar. O tempo é pouco, agora nem tempo para sonhar. É encarar a realidade de frente e ver as verdades. Olha que as pessoas são como a lua, trazem mais de 4 fases. Do alto alcança as pazes, são correntes dos mares que te acorrentam essa vida, copos, jogos em bares. Já não sabes o que fazes só que não sabes. Fazes pior em vez de aprenderes com o que erraste. Volta a casa, fazes paz, já é tempo de mudares. Mostras arrependimento para te poderes desculpar. Mas não é melhor parares, será que já pensaste? Pensaste no monstro que te tornaste. Tu viajaste e nunca mais voltaste. Nunca saíste porque foi mais fácil entrares. Quem mais te amava foi quem mais te magoaste. Esquece de uma